Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e tendo aprendido como criar um banco de dados no PHP MyAdmin, hoje nós veremos como criar uma tabela para este banco de dados. Este vídeo na verdade é uma regravação de um vídeo, né? Eu já tinha gravado este assunto, mas eu assistindo achei que não ficou muito bom, eu acho que eu não me saí bem na explicação do vídeo, decidi regravar. Nos próximos vídeos, a tabela que vocês verão estará um pouco diferente da tabela, que eu vou criar no vídeo de hoje, né? Na verdade, só terá uma coluna a mais, que eu decidi não colocar ela, pois não precisa, mas de resto será a mesma coisa. Então, uma tabela é o lugar onde ficarão armazenadas as informações do seu banco de dados. Por exemplo, uma tabela de usuários, onde você vai deixar gravadas as informações como o nome do usuário, o login, a senha, o e-mail, coisas assim. Então, a tabela é onde os registros ficam armazenados. Então, estou aqui com o PHP MyAdmin aberto. Já abri o banco de dados que eu criei no vídeo anterior. E quando você abre o banco de dados, basta você ir descendo um pouco a página que você vai encontrar a parte escrito criar nova tabela, onde você informa o nome e as colunas que essa tabela vai ter. Então vou colocar aqui usuários. Geralmente a gente programa utilizando nomes em inglês, até recomendo que vocês façam isso, mas aqui para ficar um pouco mais fácil de entender, eu vou programar em português mesmo. Então vou colocar aqui usuários sem o acento. Não utilize acento ou caracteres especiais no nome das tabelas e nem utilize espaço. No lugar do espaço você pode utilizar o underline. E aqui o número de colunas eu vou colocar 7, porque eu já sei que essa tabela vai ter apenas 7 colunas. Caso você não saiba, você pode colocar um número pequeno, por exemplo 2, e você depois pode ir armazenando mais colunas, acrescentando, né, colunas caso você precise, conforme vai surgindo as colunas na sua cabeça que precisa ter na tabela. Então coloquei aqui 7, coloquei criar. Então tá aqui, como eu falei, ó, tem aqui um campo onde você pode colocar um número de colunas e você vai adicionando mais colunas para a tabela. Então está aqui o lugar onde você vai criar a tabela. O primeiro campo é o nome será o nome dessa tabela, o nome do campo, né? O nome da coluna, perdão. Então, assim como no nome da tabela, não pode ter caracteres especiais nesse nome. Então é aqui onde você coloca, por exemplo, nome, e-mail, senha. Então você decide aqui o nome da coluna. A próxima coluna vai ser o tipo do campo. Existem vários tipos, né, de dados no MySQL. No caso é no SQL, né, que o SQL é a linguagem e o MySQL é o que utiliza essa linguagem. É um dos bancos de dados que utiliza a linguagem. Existem outros bancos de dados, mas geralmente o PHP é utilizado com MySQL. Então, os tipos mais usados é o int, né, o int, que é para tipo inteiro. Temos o varchar, que é para textos. E o text, que é para texto também, só que o varchar é para textos limitado, né? Tem um limite de caracteres. E o text é para textos ilimitados, como por exemplo a postagem de um blog, que é um texto maior. Temos o tipo date, que é para data. E o tipo datetime, que é a data e hora. Então esses são os mais usados. Temos o float e o decimal também, que é para números decimais. No caso, esse é utilizado, por exemplo, em e-commerce para o preço de alguma coisa. Então os mais usados são esse, o int, né, de inteiro, o varchar, o text, date, o datetime e o float ou decimal. O double também, né, que é tudo a mesma coisa. Geralmente você não vai utilizar mais do que esses, mas eu recomendo depois você estudar sobre os outros tipos de campos do SQL. A próxima coluna é onde você defina o tamanho dos dados. Por exemplo, um tipo inteiro
você só pode ter até 11 caracteres, então 11 números seguidos. O varchar é até 255 caracteres no máximo, né? Então, se você não definir nenhum número, isso é o que vai ser definido, o máximo. Mas se você achar que precisa de menos, você define aqui qual é o tamanho desse dado. A próxima coluna é para você definir um valor padrão. Caso o usuário não insira nenhum valor, ele já vai armazenar um valor padrão nessa coluna. A próxima coluna é a colação, que, para ser sincero, não entendo o que ela faz. Eu sei que ela tem a ver, acho que, com o tipo de caractere, né? Um TF8, coisas assim, mas em geral eu não entendo muito disso não. A próxima coluna são os atributos, que aí cada campo vai ter, cada tipo vai ter um atributo diferente. Por exemplo, o inteiro tem o unsigned, que serve para você só aceitar números positivos, né? Ele não vai aceitar números negativos. Temos o zero up, que serve para ele preencher os espaços restantes com zero. E temos os outros atributos aqui. Geralmente eu não mexo, eu deixo no padrão. A próxima coluna você vai definir se esse campo vai ser nulo ou não. Se você marcar como nulo, então esse campo pode estar vazio. Se ele não tiver marcado como nulo, significa que esse campo é obrigatório. Ele não pode estar vazio, ele tem que ser preenchido. A próxima coluna é o índice, por exemplo, você define se vai ser uma chave primária. Na verdade, é praticamente o único índice que você vai utilizar. Tem outros, mas você utiliza mais a chave primária. O que é a chave primária? A chave primária serve para valores que não podem ser repetidos. Então, será um valor único e só pode ter uma chave primária na tabela. Se você tem outros valores que não podem ser repetidos, né, aí você vai ter que fazer isso via código, por exemplo, utilizando o PHP. E a próxima coluna é o AI, que é auto increment, ou seja, se for um valor numérico, ele vai ser incrementado automaticamente. Então, o primeiro registro vai ser 1, o segundo 2, o segundo 3, então ele vai aumentando assim automaticamente. E assim como a chave primária, você só pode ter um auto increment na sua coluna, na sua tabela, né? Se você tem outras colunas que também precisam ser auto increment, aí também você vai ter que fazer isso via código, utilizando o PHP, por exemplo. E as outras colunas, eu não entendo muito o que elas fazem e, para falar a verdade, a gente também nem utiliza elas. Então a gente só utiliza essas colunas que a gente acabou de ver. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, eu vou preencher aqui todos os dados e já volto para falar para vocês as informações que eu coloquei e a gente cria a tabela. Aqui só voltando, né, que me ocorreu aqui uma coisa durante a criação da tabela, que o primeiro campo, que será uma chave primária, assim que você seleciona a opção lá primary, de primário, ele aparece aqui uma tela onde você precisa clicar no executar e aí ele vai tornar esta coluna como a chave primária. Então você escolhe lá a opção primária, ele abre aqui uma janela, você clica no executar e ele vai tornar essa chave como primária, tá? Agora sim, só vou voltar aqui na construção da tabela e daqui a pouco eu volto para a gente concluir. Então, voltando, estou aqui com já os dados todos preenchidos. Então, eu criei aqui a coluna ID, que é só uma espécie de identificador, que vai ser a nossa chave primária, e vai ser autoincremento, então ele é do tipo inteiro, né? Então, por exemplo, se eu cadastrar um usuário, o ID vai ser 1. Aí eu cadastro outro usuário, o ID vai ser 2, depois 3, e assim vai. Então, esse ID é só para ir numerando os registros da tabela, pois é preciso ter uma chave primária, né, na tabela, então geralmente a gente utiliza ID. A próxima coluna eu coloquei como nome, vai ser do tipo varchar, e eu coloquei o número 100 ali, pois um nome, eu acho que um nome não vai ter mais do que 100 caracteres, né? Mas eu coloquei 100 ali só para garantir. Depois coloquei o e-mail.
do tipo varchar também, com o tamanho de 100 caracteres. Depois coloquei a coluna usuário, que vai ser o nome de usuário, né? Username, também varchar, de tamanho 100. Depois coloquei a coluna senha, do tipo varchar, e esse eu coloquei 32, né? Pois a gente vai utilizar com o PHP o MD5, que vai criptografar a senha e vai criar um texto de 32 caracteres. Então coloquei aqui o tamanho 32. Depois coloquei o campo criado em, que vai ser do tipo datetime, e como valor padrão eu selecionei a opção current timestamp, que isso vai adicionar a hora atual do servidor. Então, assim que você faz o cadastro, ele preenche esse campo automaticamente com a data e hora que está configurado no servidor, né? Mas nós também já aprendemos no PHP como é que faz para pegar essa hora e converter para o nosso fuso horário. Depois eu coloquei a coluna modificado em, que vai ser do tipo datetime, e aí o valor padrão eu coloquei a opção como definido, e aí eu preenchi com 4 zeros para o ano, hífen 2 zeros para o mês, hífen 2 zeros por dia, e aí coloquei um espaço, 2 zeros para a hora, 2 pontos, 2 zeros para os minutos, 2 pontos, 2 zeros para o segundo. Então, esse campo, sempre que a gente for criar um registro, ele, por padrão, ele já vai preencher com esse valor, né? 0000, traço 00, traço 00 e as horas tudo zero. Então esse campo ele só vai ter uma data e uma hora quando esse registro realmente for modificado, que no caso a gente vai fazer isso no PHP, né? Quando a gente for criar uma área, um, um painel de controle, né? Então você vai lá modificar o usuário. Ah, você vai lá, eu não quero mais essa senha. Aí você mudar a senha, aí sim esse campo vai ser atualizado com a data e hora, pois esse registro foi modificado. Então, tendo preenchido tudo isso, basta clicar agora em salvar. E aí ele me criou a tabela. E no próximo vídeo nós veremos como inserir dados nessa tabela utilizando o PHP MyAdmin. Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários que eu gravo um outro vídeo tentando explicar, né? Eu acho que esse vídeo ficou mais claro do que eu gravei primeiro, né? Apesar de eu ainda ter dado umas engasgadas nesse vídeo, mas eu acho que eu consegui explicar melhor do que o que eu expliquei no vídeo anterior, no vídeo que eu gravei antes, né? Mas se ainda assim não ficou claro, basta deixar aí nos comentários que eu gravo quantos vídeos forem precisos até que eu consiga passar o conteúdo de uma forma que vocês possam compreender. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!